Bom, pessoal, eu vou trocar ideia aqui com vocês e vou lavando a minha louça. Ontem eu estava falando sobre o filme Carandiru. Então vamos lá lavar a louça e falar sobre o meu ponto de vista, questão social, que eu analisei no filme Carandiru. O filme Carandiru, ele foi trabalhado, ele foi rodado no ano de 2003, né? Como diretor Hector Babenco, e foi inspirado em um livro, Estação Carandiru, do médico e escritor Dr. Drauzio Varela. Nesse livro ele relatava o seu trabalho, né, de medicina desenvolvido na casa de detenção de São Paulo, né? E totalmente diferente da minissérie também, que eu havia falado que era mais sucinta, né? Tô aqui 4 episódios. O filme Carandiru, eu achei ele mais, como que eu posso dizer, com mais profundidade e abordando várias questões, né, sociais. Normalmente, a sociedade, quer queira, quer não, ela tem suas regras, protocolos, né? E como que eu posso dizer? Aqueles, como que está na nossa bandeira, ordem e progresso. Aqueles que causam desordem e que porventura não está contribuindo para o progresso, né? Que às vezes cometem crimes, pequenos delitos, até coisas mais pesadas, esses são isolados numa casa de detenção. Neste caso, vamos falar sobre o Carandiru. Foi criado em 1920, com capacidade para comportar 4.000 detentos. Só que, no entanto, no período, o que foi retratado no filme, tinham quase o dobro, né, de detentos. Aí a gente vê a encarceração, o encarceramento, né, da população, que na maioria é jovem, é negro, e homens que poderiam estar no seu propenso desenvolvimento e vigor, no caso, né? Tá desenvolvendo algo para a sociedade, até para si, né? Para poder crescer, se desenvolver, como também, no caso, iria contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Mas, no entanto, como eu digo sempre, cada cabeça é uma sentença, e a gente tem o livre-arbítrio, o poder de escolha, essas coisas. Alguns às vezes optam por um caminho mais fácil, porém com consequências que podem perdurar pela vida, né? Então, assim, por isso que não tô nem entrando em conchavo de questões de religião ou coisa do tipo, mas sim algo que parece que nos foi tirado, né? Que é a questão de a gente trabalhar a nossa espiritualidade também. Porque quando a gente reconhece os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, a gente sabe quais são os nossos limites. Então, outra coisa também que eu posso trazer aqui, isso é meu ponto de vista, é aquela coisa, vigiar teus pensamentos. Ontem mesmo, eu usei assim, eu falei que os nossos pensamentos, eles se formam palavras, que é isso que tá acontecendo aqui agora. Tipo, o que eu penso, eu tô transferindo em forma de palavra, né? Ou seja, estou expondo a forma com qual eu penso, compartilhando aqui com vocês. E por isso que a gente realmente tem que vigiar os nossos pensamentos, tem que buscar trabalhar, né? Agora entrando numa questão de espiritualidade, trabalhar o nosso eu, né? A nossa essência, né? Quem nós somos. Mas aí é um contexto bem grandioso, mais extenso. Às vezes a gente está lidando, o Brasil ele é grande, ou seja, tem várias bolhas sociais. Somos divididos por classes, quer queira, quer não. A gente tem a desigualdade social, sim,
Tem algumas pessoas que às vezes querem fechar as vendas, não querem enxergar isso, né? Mas nós temos a desigualdade social que corrobora diretamente para a criminalidade. Como eu disse, né, sobre a questão de como cada um vai interpretar as dificuldades, os obstáculos da vida. Então, quando cai numa questão social, por exemplo, de uma família, a desestruturação, a falta de planejamento familiar também colabora para o desequilíbrio social. Porque trata da questão do abandono. Vamos começar lá do menor, né? A criança, por exemplo, fruto de um relacionamento que ou ocasionado por uma violação sexual, ou que em muitos casos acontece, né? Ou então, no caso, talvez fruto de uma relação extraconjugal, aí a mulher não quer, o pai não quer e tal, e acaba, como se diz assim, colocando para doação, isso quando não joga na rua, né? Aí, essa criança cresce desamparada. Para poder sobreviver, ela passa pelas mais tortuosas e dificultosas situações, abusos, violências e por aí vai. Porventura, vai para o mundo do crime, né? E acaba que parando numa casa de detenção. Acaba sendo recolhido das ruas, né? Isso quando às vezes não ocorre coisas piores, né? Que não vou adentrar nisso. Ou então começa a cometer crimes, né? Trazendo um desequilíbrio. Mas vamos adentrar na questão do Carandiru em si. Ali se tornou uma pequena sociedade, né? Porque tinha de tudo ali, né? O filme, ele aborda questões como, principalmente no final dos anos 80, a gente teve a questão da epidemia da síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, né? E também não se falava, também não se falava sobre a questão da prevenção, né? De se proteger. Então, acabou meio que ali também se tornando assim, tendo um surto, posso dizer também, né? De casos de pessoas infectadas com a doença, lá dentro do presídio. Até porque, no caso, a questão da proteção, né, não tinha. Depois foi trabalhado também a questão de se proteger com a distribuição de preservativos e tal. E tem uma cena assim icônica de uma ex-chacrete, que é a Rita Cadillac, que ela, no caso, era a musa dos detentos. E foi convidada para poder estar fazendo uma participação no filme, né? Sim, legal. Porque às vezes tem que buscar aquilo para poder, como se diz assim, com a linguagem com a qual as pessoas se identificam, né? Se ela era considerada para eles, no caso, uma musa, eu acho que caiu bem. Foi legal até para poder, no caso, trazer a conscientização do uso do preservativo. Que lá na questão em si era para não se espalhar mais ainda o vírus. Também foi retratada a questão de doenças como a tuberculose, né? Que é uma doença que, se não tratada, ela pode ser também transmitida. A insalubridade, né? Mas o que eu tô querendo dizer exatamente com isso? Porque não tô aqui passando pano pra isso, né? Pra falando tal. Ele cometeu o crime porque ele quis, ele foi para lá atrás, por isso, por aquilo e tal. Não tem que facilitar a vida, igual alguns têm a frase, a fatídica frase, bandido bom é bandido morto, tal. Nessa vida todos estamos propensos a errar. Não é passando pano nem nada, não estou passando pano, mas todos estamos propensos a errar, a cometer erros, né? Mas a gente tem que ressignificar e não evitar, ou seja, aprender com os nossos erros.
Infelizmente, tem alguns que são reincidentes, principalmente no mundo do crime, né? Alguns são reincidentes porque você pega uma pessoa que às vezes não aproveita as oportunidades que surgem, né? Igual, por exemplo, a educação, né? Ah, não é a das melhores, né? Mas não aproveita a educação, o ir para a escola, né? O aprender, porque até a questão do aprender em grupo também, que a gente aprende em grupo também, né? Ali no ambiente escolar. E também vem a questão da administração, daqueles que estão administrando, né? Os recursos destinados para essas áreas, como saúde, educação, segurança pública, que muitas das vezes são falhos. E a gente já enfrentou várias questões de, como se diz assim, de corrupção. E o dinheiro que não vai destinado de forma correta para essas áreas corrobora ainda mais para a ascendência e permanência dos crimes, ou seja, de uma sociedade cada vez mais desigual. A não valorização do profissional da docência, porque como que uma pessoa que dedica ali mais de 12 horas do seu dia formando novos profissionais e este mesmo não é valorizado. Ele assim deixa a sua casa, a sua família e vai se dedicar, né? Por isso que toda profissão realmente tem que ser exercida com amor, né? Você tem que gostar do que você faz para você fazer com maestria, né? Para você entregar o seu melhor. Não adianta querer fazer só por dinheiro, porque, né? Já sabe que não dá certo. Então, tem que ter essa valorização, tem que ter um incentivo, a oferta, né, do material para esses poderem estar trabalhando e certos temas, certos estigmas sociais, eu acho que a gente já está passando um momento, né, de realmente falar. E onde que a gente fala sobre esses tabus, esses estigmas? A gente fala onde há uma aglomeração social, onde há uma conjectura, uma junção, né, de pequenos grupos sociais, como na escola. Na escola a gente se debate. Educação a gente aprende em casa, com os nossos pais. Depois eu vou entrar na questão de quando não tem uma estrutura familiar, né? Essa criança também pena sofre, né? Então, assim, se a gente tem noção que é uma engrenagem que, tipo, se uma parar de funcionar, a outra não vai girar, a outra não vai. E aí tudo vai ficar parado, travado. Ou seja, assim somos nós. Se a gente não trabalhar em equipe, a gente não trabalhar junto, a gente não tô falando, como se diz assim, comprar as dores do outro, coisa do tipo, mas eu tô falando empatia. A gente tem empatia com o outro, com a dor do outro, com o sofrimento do outro, né? Como que o mundo vai ser? Realmente, desde que o mundo é mundo, tem a desigualdade, tem a fome, tem as guerras, tem as violências e tudo mais. Mas eu acho que dá pra gente poder criar pelo menos uma ambiência mais saudável, onde a gente está inserida. A gente poder, no caso, mudar um pouco a nossa realidade, né? E de que forma? A gente trabalhando em equipe, a gente buscando, como se diz assim, enxergar o outro realmente como semelhante, né? Parte desde o momento lá que eu falo lá de uma criança, que às vezes é privada de ter acesso à saúde, à educação, ao lazer, à cultura, né? Parte daí, talvez essa família que às vezes está desestruturada, né? Não tem o suporte, também influencia. E a questão da maturidade, como que vai tornar um cidadão de bem e produtivo para a sociedade, sendo que lhe foi negado direitos básicos, né? Aí cai também na questão dos direitos humanos, né? Aí tem algumas pessoas que têm raiva, não gostam que fala sobre direito, não gostam disso, por quê? Porque são pessoas egoístas. Mas são, às vezes, essas mesmas pessoas que querem só para elas tudo, pro outro nada, né? Direito só para elas, para os outros não. Os outros, parece que os outros
realmente marginalizados e invisibilizados. Quando você enxerga aquele como que está presente no seu grupo social, que é seu irmão, que é seu melhor, e que o outro se ferre pra lá, você tá invisibilizando também. Você tá colocando na margem dele. Então, assim, no dia que o mundo, a sociedade em si, começar a olhar pro outro com mais respeito, independente de raça, cor, credo, religião, coisa do tipo assim, talvez o mundo ele comece a fluir melhor. Talvez o mundo comece a girar sua engrenagem, né? E assim a gente, pelo menos, combater um pouco da desigualdade que permeia e que insiste no nosso meio social. Cara, eu recomendo você assistir. Tipo, quando eu assisti, eu era um pouco mais nova, então, né, não tinha, assim, esse olhar, essa coisa. É por isso que eu falo da questão também da maturidade em si e do viés, da expansão do olhar, né? Porque, às vezes, quando a gente está inserido num outro contexto, às vezes, quando a gente está inserido num outro contexto social, que a gente não amplia a nossa visão, o nosso olhar e a nossa forma de enxergar o mundo, acontece isso, né? A partir, eu sempre, no caso, quando eu era criança, acompanhava noticiário, jornal, assistia em casa, meu pai, minha mãe, essas coisas assim, né? Mas só que assim, eu agradeço muito a Deus, aos seres de luz, né? Aqueles que me guiam e me protegem, que eu fui afortunada, porque eu tive uma família, mesmo na minha simplicidade, na humildade, eu tive uma família, né, que me acolheu, né, me teve e me acolheu, né, em momento algum foi omisso, abandonou, né, eu não vivia num ambiente de violência, de briga, coisa do tipo, mas muitas são as pessoas, como eu falo que o Brasil ele é vasto, ele tem imenso e cheio de bolhas sociais, algumas pessoas às vezes não são afortunadas nisso. Além de também nascer num lar simples, humilde, ainda lida com problemas de ordem, no caso, que envolve vícios, que envolve violência doméstica, né? Como que eu posso dizer? Abusos, né? Quantas não são as crianças que às vezes por sofrerem abusos, sofrerem violências, agressões, essas mesmas vão parar na rua, né? Porque esse mesmo adulto que quando chega nessa fase adulta, que já vem de tudo, né? E a omissão, né? Dos que estão na administração, né? Dessa nação, no caso, né? Que às vezes lhes são negados direitos básicos, né? Então, assim, a desestruturação, a questão da falta do emprego, né? Como que essa mãe, esse pai desempregado vai poder propiciar algo de bom para sua família, né? Então, assim, são N gavetinhas que se abrir, estão com seus arquivos todos bagunçados, né? Aí você pega a questão da gavetinha da estrutura familiar, a gavetinha da questão da saúde, da educação, da segurança pública, né? Mas assim, não é só culpabilizar. Cada um tem que fazer sua parte também, né? Principalmente, visto que como nós temos uma carta magna que rege a nossa nação, que é a Constituição Federal de 1988. Justamente esta foi constituída após um período muito tenso que o Brasil viveu, que a gente viveu uma ditadura militar, né? E nesse período da ditadura militar, ou seja, os militares eles subiram ao poder num golpe, né? O golpe de 64. E ficaram de 64 até 1985, né? Teve uma expansão, um milagre econômico, né? Várias construções, que isso, tal. Teve.
mas em contrapartida também teve uma dívida grandiosa para o Brasil, no caso, né? Dinheiro pegado no Fundo Monetário Internacional, FMI, que acho que essa dívida ela foi até concluída por volta de 2000 e pouco no primeiro mandato, o primeiro ou segundo mandato do que hoje em dia é o atual de novo, Lula, né? Que antigamente só pagava os juros, né? Mas assim, a gente vive numa nação pungente, grandiosa, diversa, de fauna, flora, sem falar a cultura que a gente tem. E às vezes isso também nos é cerceado, né? Então assim, às vezes eu acho que tudo tem que trabalhar junto, né? Você buscar, como se diz assim, trabalhar a sua essência, a sua espiritualidade, trabalhar, desenvolver, igual, por exemplo, tem ali uma tarefinha do meu filho que é trabalhando valores, desenvolver valores, valores e princípios, que são coisas fundamentais que a gente aprende em família. Igual quando eu falei, citei que eu era criança e que mesmo nascendo num ambiente simples, humilde, mas que eu fui afortunada porque eu tive pais que me fizeram, me acolheram, fizeram de um tudo para poder, como se diz assim, me proporcionar o básico. Minha mãe, meu pai acordava cedo, minha mãe acordava muito mais cedo, 5 horas da manhã, para poder preparar as coisas para meu pai, ir para o trabalho. Minha mãe levava a gente para a escola, buscava até uma certa idade, depois a gente já ia e vinha sozinho, né? Escola pública também. E assim a gente foi se desenvolvendo. Aí, voltando daquele contexto lá, quando é uma criança que está num lar desestruturado, eu não tô nem falando de questão de família aqui. Ah, porque família só é considerado homem, mulher, isso. Não, hoje em dia, família é onde existe amor, né? A estrutura familiar, ainda bem que a gente teve essa conjectura, no caso, como se diz assim, outras formas de famílias agregada e reconhecida como família, né? Não é só isso, mas é onde há amor. É igual familiar, parente. No sangue, até o pernilongo tem seu sangue, entendeu? Mas família, para considerar família, é onde há amor, onde há afeto, reciprocidade, troca mútua. Isso sim, a pessoa que olha para sua felicidade e que fica, e se alegra também, né? Então, muitas vezes tem horas que a gente identifica uma pessoa como da família, tem horas que nem sangue, né, exatamente rola ali no laço sanguíneo. Mas sim tem a troca mútua, né, o respeito, a admiração. E é isso que vale. É isso que falta na humanidade, né? E eu acho que foi muito bem retratado ali na questão do filme, né? Porque eles foram jogados à própria sorte, retirados da sociedade, cometeram crimes, sim, com certeza, mas foram retirados da sociedade, não foram ressocializados, porque no caso, pelo que eu pesquisei, acho que o arquiteto construtor foi Samuel Neves, em 1920, com o intuito de ressocializar, no caso. Mas no intuito não ressocializou. Acho que ele foi mesmo mais ou menos um reduto de criar novos crias, né? Para criminalidade, pode-se dizer. E sem falar que lá dentro eles mesmos criavam suas próprias leis, né? Mas depois do massacre que ocorreu no dia 2 de outubro de 1992, no caso foram direcionados mais de 300 policiais, né, armados para poder combater conter a rebelião. E estava super lotado o presídio, né? Então 111 foram executados. Assim, então ali é igual no caso no finalzinho. Só realmente Deus, os policiais e os presos que sabem o que aconteceu ali exatamente, né? Assim, tomou uma proporção grandiosa, né? Midiática, no caso, repercussão nacional, internacional.
E já ali já tava tipo assim, só tava faltando esse estupim ali. Acho que a rebelião foi assim, o estupim para poder estourar, né, exatamente. E no dia 9 de dezembro do mesmo ano, ele foi implodido. Hoje em dia lá funciona um parque da juventude, onde tem parquinhos, equipamentos de brinquedo, essas coisas. Hoje em dia lá é isso. Mas assim, eu fico olhando, eu tenho na minha página, a capa da minha página é uma frase de Darcy Ribeiro, né? Que fala sobre a questão da construção de presídios e tudo mais tal. O que ele diz exatamente com isso? Vou trazer para as minhas palavras. Enquanto, na real, eu acho que a gente tem que investir na educação, né? Não tem por que ficar, como se diz assim, porque se investisse na educação, não iria ser preciso construir presídios. Ah, mas assim, desde que o mundo é assim e tal. Cara, a gente tem que levar a nossa consciência para um outro patamar. A gente tem que começar a pensar diferente, né? A gente tem que começar, realmente é só por meio do ensino e da educação que a gente vai conseguir, pelo menos, redirecionar os rumos da nossa nação, né? Ali, no ambiente tanto familiar quanto educacional, é onde a gente, em casa, a gente ensina para os nossos filhos e ali como ainda na criança, adolescente tal, talvez está no ambiente escolar, ele vai aplicando no contexto social ali que ele está inserido. Depois ele se torna um cidadão, ele sabe lá qual o caminho que ele vai querer, se ele vai querer desbravar o mundo, ser um, um desbravador do mar, ou se ele vai querer, no caso, ser um executivo, ou se ele vai querer ser um pedreiro, ou se ele vai querer ser um cabeleireiro, seja lá qual for a profissão ou coisa, a atividade que ele vai querer desenvolver, mas pelo menos a base ele teve. E é nesse sentido que o Estado ele se tornou misto, porque, falo de novo, essas coisas realmente acontecem por causa dos desvios ilegais de verba. A educação, a saúde, a segurança pública, tudo isso está na nossa Constituição. E eu poderia, no caso, fazer um checklist aqui, ó, de todos os escândalos de corrupção que o Brasil já teve. Todos, né? Aí a gente fala também dinheiro esse que foi pro ralo e que não voltou, né? Ou seja, deixou como se diz assim, construir uma escola, uma creche, saciar a fome de uma criança. Agora, quando eu falo, agora eu vou falar sobre a questão da desestrutura familiar, o não planejamento familiar. Por exemplo, às vezes a nossa sociedade, como que eu posso dizer assim? Se você não tem, tipo, aquela base do entendimento, do discernimento, às vezes, é aquela coisa assim, cada cabeça, ela vai interpretar de uma maneira diferente. Então como que eu posso dizer? Quando a gente vai falar sobre a questão do uso do preservativo, do uso até do anticoncepcional, coisa do tipo, métodos contraceptivos. Algumas pessoas, às vezes não aceitam muito bem. Lógico, porque ela tem suas crenças, seus dogmas também. Porque na cultura, vamos falar de religião, na cultura religiosa dela, sexo só é permitido depois do casamento. Mas nem todas as pessoas, às vezes, se identificam ou estão inseridas ali naquela cultura. Então, assim, nós temos o livre-arbítrio, nós temos o poder da escolha, né? Mas você não está livre das consequências. Por isso que tem que ser trabalhado a questão do planejamento familiar. Porque, igual, por exemplo, assim, para cada ação, uma reação. Por exemplo,
Se você se relacionar e você não se prevenir, e você não tiver em mente um planejamento, com certeza vai vir um novo ser. Mas se você não tem nem estrutura financeira, nem uma coisa, como que você vai propiciar pelo menos o básico, né? Como que você vai dar, como que eu posso dizer, condições para esse ser ir adiante? Sem falar também do abandono paterno, né? Porque não é errado as pessoas se relacionar, porque quanto à questão do sexo e a sexualidade, é vida, né? Mas você tem que, como que eu posso dizer, você tem que ter em mente de que você tem que fazer as coisas sempre com um olhar visionário, olhando adiante. Ah, tá, vou me relacionar, eu quero alguma coisa séria? Não quero coisa séria. Tem agora estrutura para poder, se for o caso, se gerar um novo fruto, vou ter condições de arcar, bancar tal. Ah, eu quero isso, tá? Não quero. Pra gente evitar cada vez mais de colocar crianças sem um amparo, sabe? Porque quantos e quantos, na grande maioria, são os pais que abandonam. Quantas e quantas são as crianças que não têm o nome de um pai na certidão de nascimento? E que sequer, às vezes, tem afeto do pai. Tô falando pai, porque a grande maioria são as mulheres, né, que ficam com os filhos, né? Mas hoje em dia tem sim pais solos e tudo mais, tem mulheres que fazem, às vezes, talvez até por questões de sofrer também violência, elas acabam meio que fugindo, algumas no caso, né? Mas isso é outro assunto. Então, assim, é uma engrenagem, cara. É esse grãozinho aqui que vai germinar e que vai virar uma árvore estrondorosa, ou então, no caso, nem chega a germinar, não vai, né? Eu não estou falando sobre árvore, estou falando sobre ser humano. Então, assim, tem toda uma construção, tem tudo, tem coisas que tem e que devem ser trabalhadas. Mais uma vez eu trago o meu ponto de vista e a minha história de vida. Eu, por exemplo, no caso, sou mãe, me viro, né, do jeito que dá pra mim poder fazer aqui, né, com a minha filha, com o meu filho, tá. Hoje em dia tem uma moça já de 18 anos, tem um rapazinho de 9 anos. Nesses últimos anos, questões, vários desafios que foram surgindo, porque é mais ou menos isso, parece que é enviado um espírito de porco para poder querer realmente te desestruturar. Você já vê, às vezes já tá passando pelas suas provas e parece que quer mandar mais ainda um pouquinho, joga mais um pezinho para ela poder, acho que desistir. Mas eu falo, eu luto por mim, pela minha filha, pelo meu filho. Por mais que às vezes as pessoas elas querem me desanimar, às vezes não acreditaram, né? Porque quem tem que acreditar em mim mesmo, no meu sonho, sou eu, né? Mas igual eu falo, de tudo que eu já vivi, eu acho que se fosse outra pessoa, teria jogado já a toalha, entendeu? Mas como eu, tem várias outras mulheres, também homens, várias pessoas que não jogam a toalha e que não desistem. E acho que é isso, não desistir, né? A gente não desistir, não desistir do outro, a gente cuidar daquilo que a gente fez, a gente ter responsabilidade, né? A gente, nas suas condições, na sua forma de vida, vivência e tal, mas você ter a responsabilidade em si e, e, e não se deixar abalar, não se deixar abalar por todos os obstáculos que vão surgindo, porque são grandiosos, são vários que surgem, entendeu? Para você não deixar que aquele seu filho, sua filha caia em mãos erradas. E realmente é um trabalho árduo, difícil a educação em si. E às vezes a gente tem que abrir mão de várias coisas, mas é a hora que, quando eu falo que o Estado também ele tem que prover, né? Então, igual, por exemplo, assim, é um direito do cidadão e um dever do Estado ele promover uma saúde de qualidade, a educação, a segurança pública,
né? Então, assim, eu tô vendo, assim, nesses últimos tempos, eu tô vendo uma inversão de valores, é, coisas que estão ficando muito acentuadas, e é o momento da gente meio que puxar um pouco assim e repensar como que vai ser o rumo da nossa vida, da nossa nação, as crianças de hoje, que é o futuro do amanhã, né? O adulto de amanhã. Então, assim, a gente buscar dar uma estrutura, né? A gente olhar para o outro com mais empatia, com mais respeito, deixar julgamentos tolos, bobos de lado. Enquanto a gente está perdendo tempo olhando para a grama do vizinho, mas já vi fulano isso, fulano aquilo tal, ou então você tá, às vezes está preso nas suas crenças, dogmas ou coisa do tipo assim, e isso causa ainda mais, como se diz, um apartheid, né? E incentivando ainda mais a intolerância. Às vezes, por não, você que às vezes tem um pensamento tão fechado, não aceita porque o mundo mudou. O mundo ele está em constante movimento e mudança. Então, certas estruturas, por exemplo, aqui na minha casa, família, estrutura familiar. Eu e 2 filhos, mas nós somos uma família. A gente passa perrengue? Sim. Tem às vezes uma discussão, uma divergência de ideia? Tem, mas tem amor. É uma família. Ah, mas só que é uma coisa que eu já escutei para algumas cabeças, algumas pessoas. Só é família se na mente dela for aquela estrutura assim. Não, não, não tem a frase de Jesus que onde tem 2 ou 3 falando em meu nome lá eu estarei, né? Jesus não é amor, né? Então é isso. Então é uma família, né? Independente de raça, credo, cor, entendeu? É mais ou menos isso que eu gostaria de estar falando, assim. Eu falei várias coisas, trouxe alguns contextos sociais para poder estar ilustrando o que eu queria falar sobre a questão do que leva um ser, né, ir para caminhos tortuosos, né? E eu não estou nem falando aqui sobre questões de religião em si, porque é igual eu vi um pensador falando, a religião ela quer explicar o inexplicável. Então, acima da gente aqui tem algo que não é palpável, mas que a gente sente, que é algo grandioso e que é algo que nos conecta. Meio que uma força, assim, sabe? Meio que, sabe, tipo um imã, alguma coisa. Tanto tem algumas pessoas que a gente, né, se une e tem outras que a gente se repele. Tudo bem, ok, né? A gente respeitando cada uma as suas diferenças, suas formas de pensar, divergência, não dá para poder agradar todo mundo. Mas, partindo da premissa que você deveria ser um pouquinho mais gentil, né? Um pouquinho mais empático, pra, né? Ou seja, nós somos feitos da mesma matéria. A dor que eu sinto, a fome que eu sinto, você também sente, né? E estamos propensos a vivenciar as mais eloquentes, né, situações ou na sua tranquilidade, assim, como que eu posso dizer, qual a palavra que eu posso dizer para poder ilustrar? Ou seja, nós somos feitos da mesma matéria, é isso. O que eu sinto, você pode sentir. O que eu passo, você também pode passar, entendeu? Então, assim, é ter empatia, é ter respeito. Aí eu acho que talvez, assim, não seria preciso a construção de presídios, né? Acho que se investisse desde a base familiar, uma estruturação familiar, um planejamento, acho que não seria necessário, como se diz assim, construir presídios. E é isso, um abraço para vocês.